Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim, com as bênçãos de Jeová. Nesse vídeo, estaremos disponibilizando para todos vocês a nossa reunião Vida e Ministério Cristão dessa semana, 4 a 10 de dezembro. Vamos ver de maneira resumida a reunião completa e vamos analisar as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos participar com nossos comentários. Iniciando, vamos analisar algumas joias espirituais que podemos encontrar na leitura do livro de Jó, capítulo 22 ao capítulo 24. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos um discurso de 10 minutos com o tema Pais, ensine seus filhos a alegrar o coração de Deus. Também, de maneira resumida, vamos ver algumas respostas-chave que podemos comentar, pois nessa parte vamos ter 3 perguntas baseadas num vídeo para responder. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, no livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, vamos continuar, iniciando dessa vez o capítulo 3 do livro, parágrafos 1 a 3, e também os quadros nas páginas 23, 24, 25, 26 e 27. Vamos ver então que respostas podemos estar comentando nesse estudo. Mais uma vez, esperamos que possa ser de grande ajuda na sua preparação, tanto para você como para sua família, e que Jeová te abençoe grandemente na elaboração de respostas para que você consiga comentar e encorajar outros irmãos nessa reunião tão importante. E para a nossa primeira pergunta da apostila, temos como base Jó capítulo 23, versículo 13. Vamos fazer a leitura. Quando ele toma uma decisão, quem pode impedi-lo? Quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Vejam a pergunta. Como o exemplo de Jeová pode nos ajudar a alcançar alvos espirituais? Resposta. Mesmo quando a terra não tinha forma e estava vazia, Jeová podia prever o resultado final. Uma bela joia no espaço, dando-lhe glória e honra. Imitando a Jeová, de modo similar, o desejo de fazer aquilo que nos propusemos pode ser cultivado por meditarmos nos resultados e nos benefícios de alcançarmos os nossos alvos. Agora, com base na leitura completa do livro de Jó, capítulo 22 ao capítulo 24, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Uma primeira joia que podemos encontrar, irmãos, se encontra no capítulo 22, versículos 5 a 7. Vamos ler. Não é porque sua maldade é muito grande e não há fim dos seus erros? Pois você exige uma garantia dos seus irmãos sem nenhum motivo e fica com a roupa de outros, deixando-os nus. Não dá água ao cansado e nega pão ao faminto. Jó capítulo 22, versículos 5 a 7, a primeira lição. Esses versículos nos comprovam que os conselhos dados com base em acusações falsas e que carecem de evidências sólidas não têm valor e é totalmente prejudicial. Agora, uma segunda lição que podemos encontrar nesses versículos é que esses versículos também nos ensinam a importância de sempre darmos conselhos baseados na Bíblia, ou seja, mostrarmos para a pessoa a base bíblica e que é Jeová que está falando ali. Com certeza, essa é a melhor forma de ajudarmos alguém. Afinal, a palavra de Deus contém evidências sólidas e experiências de pessoas reais que passaram por diversas situações parecidas com as nossas hoje, que podem nos ajudar de diversas maneiras. Agora, continuando, ainda no capítulo 22, no versículo 11 diz assim: É por isso que a escuridão não o deixa ver, e uma enxurrada o cobre. Jó 22, 11 é a primeira lição. Observamos aqui que Elifaz está fazendo uma suposição injusta sobre Jó, presumindo que seu sofrimento se deve às suas próprias ações. Isso nos ensina a importância de sempre nos lembrarmos
que, na maioria das vezes, não compreenderemos as razões por trás do sofrimento dos outros. Portanto, se fizermos julgamentos precipitados, assim como esses de Elifaz, isto pode nos levar a conclusões incorretas. Jó, ainda no capítulo 22, versículo 11, uma segunda lição é que, em vez de julgar os outros com base nas nossas percepções, diferente de Elifaz, é essencial, como cristãos, termos empatia e compaixão. Além disso, em vez de presumirmos que entendemos por que alguém está sofrendo, devemos nos esforçar para compreender a situação e oferecer apoio em vez de julgamento. Continuando, irmãos, agora em Jó capítulo 22, versículo 21, veja o que diz. Conheça ele, e você ficará em paz. Assim lhe sobrevirão coisas boas. A primeira lição. Vimos aqui que quando conhecemos a Jeová, ou seja, mantemos uma relação achegada com Jeová e vivemos em harmonia com os seus princípios, encontramos serenidade no meio das dificuldades e temos a paz que vem de Deus. Agora, uma segunda lição, ainda nesse capítulo 22, versículo 21, é a seguinte. Esse mesmo versículo sugere que quando buscamos a Jeová, obtemos benefícios como paz, consolo e força espiritual. Isso nos ensina que, independentemente das nossas circunstâncias, podemos confiar na sabedoria e no propósito divino de Jeová. Muito bem. Agora, no versículo 29, ainda no capítulo 22, diz assim: Pois quem falar com arrogância será humilhado, mas ele salvará o humilde. Jó, capítulo 22, versículo 29, lição. Este versículo alerta sobre os perigos da arrogância. Vimos aqui que a arrogância ou o orgulho podem levar à humilhação. Por isso, é importante sempre sermos humildes. A humildade, além de ser uma qualidade muito valiosa para Jeová, ela atrai o respeito de outras pessoas e deixa as portas abertas para termos bons relacionamentos. Então, o tema desse discurso de 10 minutos é: Pais, ensinem seus filhos a alegrar o coração de Deus. Vamos ler a introdução. Para Jeová, os jovens são muito preciosos. Ele observa o progresso espiritual e a perseverança desses jovens. Mesmo quando são bem pequenas, as crianças podem alegrar o coração de Jeová por terem uma boa conduta. Por meio de sua organização, Jeová fornece excelentes ferramentas para ajudar os pais a ensinar os filhos a amar e obedecer a Ele. Agora temos um vídeo para assistir. É importante que os irmãos assistam esse vídeo também, para entenderem as perguntas e as respostas. E o tema do vídeo é o seguinte: crianças, não desistam e deixem Jeová alegre. Após assistir esse vídeo, vejam as perguntas. A primeira: que ajudas e orientações Jeová tem dado aos jovens no decorrer dos anos? Então aqui, irmãos, se vocês quiserem resumir a resposta, os irmãos fiquem à vontade. Mas eu coloquei aqui de maneira completa alguns pontos que foi falado no vídeo. Então, sem dúvidas, Jeová ama e valoriza muito as crianças e jovens. Vimos no vídeo que, ao decorrer dos anos, Jeová, através do escravo, tem produzido publicações específicas para as crianças e os jovens, como, por exemplo, o livro Histórias Bíblicas, Aprenda do Grande Instrutor. Também a revista Despertar, em 2006, começou a trazer atividades educativas e jogos para crianças de várias idades. Com a chegada do site oficial, foi disponibilizados vídeos de histórias bíblicas ilustradas, jogos, atividades para colorir e as publicações Minhas Primeiras Lições da Bíblia e Ensine Seus Filhos, como também os vídeos da Sofia e do Pedrinho. Muito bem, agora a segunda pergunta. Que ferramentas estão disponíveis para os pais hoje? Resposta: além dessas que nós vimos, os pais têm disponível para ajudar os filhos os livros Os Jovens Perguntam, Respostas Práticas, os vídeos do site O que Outros Jovens Dizem, as animações no quadro branco e os filmes que ajudam a lidar com questões sérias e até com sentimentos. Agora, a terceira e última pergunta: se você é jovem, como você já foi ajudado por alguma dessas ferramentas que Jeová nos deu? Então a resposta é pessoal, irmãos.
Mas no meu caso, algo que me ajudou na minha época de escola foi o livro A Profecia de Daniel, o livro também dos Jovens Perguntam, como também alguns filmes específicos que tinha no site e também passava nos congressos específicos para os jovens. O capítulo 3 tem o seguinte tema: cheios de Espírito Santo. Irmãos, não vamos considerar os quadros, vamos passar aqui apenas as perguntas e respostas, mas pedimos que os irmãos leiam, risquem algumas partes do quadro, que provavelmente o irmão vai fazer algumas perguntas com base lá também. Não tem como a gente saber aqui, porque vai ser aleatório. O irmão ele vai ver ali e se ele achar ideal fazer algumas perguntas específicas, ele vai fazer. Então por isso que é importante que os irmãos leiam. Aqui, nesse capítulo 3, nós vamos ver o resultado do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Veja a pergunta do parágrafo 1. Descreva o clima da festividade de Pentecostes. Resposta. É um dia alegre, pois essa festividade anual marca o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. Então, as ruas de Jerusalém estão cheias de pessoas animadas. A fumaça sobe do altar do templo à medida que os levitas cantam o Alel, provavelmente em estilo antifônico, em que uma parte do coro canta e a outra parte responde. Há muitos visitantes também nas ruas, de vários lugares distantes, como Elão, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Egito e Roma. A segunda pergunta: que acontecimentos impressionantes ocorreram no Pentecostes de 33 era comum? De repente, vem do céu um barulho bem semelhante ao de uma forte rajada de vento, ou parecido com o de uma ventania. O forte ruído enche a casa onde cerca de 120 discípulos de Jesus estão reunidos. A seguir, acontece algo impressionante. Línguas como que de fogo se tornam visíveis, uma sobre a cabeça de cada discípulo. Então, os discípulos ficam cheios de Espírito Santo e começam a falar em línguas estrangeiras. Ao saírem da casa, os visitantes ficam espantados, pois cada visitante os ouve falar no seu próprio idioma. Muito bem, agora o parágrafo 3 temos duas perguntas. A pergunta A: por que o Pentecostes de 33 era comum pode ser considerado um marco na história da adoração verdadeira? Resposta: porque foi ali que ocorreu a formação do Israel espiritual, a congregação dos cristãos ungidos. Parágrafo 3, a pergunta B: qual é a relação entre o discurso de Pedro e o uso das chaves do reino? Vimos aqui que Pedro se dirigiu à multidão naquele dia e usou a primeira das três chaves do reino. Cada uma dessas chaves abriria uma porta de privilégios especiais para diferentes grupos, e essa primeira chave permitiu que os judeus e prosélitos aceitassem as boas novas e fossem ungidos com o Espírito Santo de Deus. Assim, se tornariam parte do Israel espiritual, e dessa forma teriam a esperança de governar como reis e sacerdotes durante o reino messiânico. Com o tempo, esse privilégio se estenderia a samaritanos e então a gentios. E essa foi a nossa reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 4 a 10 de dezembro. Como sempre, mais uma reunião muito encorajadora. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos de coração, como sempre falamos, que esse vídeo possa ser de grande auxílio na sua preparação. E que assim Jeová te abençoe, para que você possa, junto com a sua família, dar bons comentários nessa reunião. Agora você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, um comentário, compartilhar nossos vídeos e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também na preparação. Um grande abraço, que vocês possam ter uma excelente semana com as bênçãos de Jeová e até os próximos vídeos.